noite. Havendo quórum regimental e sob a proteção de Deus, iniciamos o trabalho da presente sessão. Solicito ao senhor secretário, de acordo com nosso regimento interno, faça a leitura da Bíblia. Salmos capítulo 18, versículo 3. Invoco o Senhor, digno de ser louvado, e serei salvo dos meus inimigos. Também solicito ao senhor secretário para que faça a leitura do expediente. Sessão do dia 27/11/2008, expediente, requerimento número 087/08, de autoria do vereador Vanderlei Zilli. Requerimento número 088/08, de autoria do vereador Carlos Augusto Eusébio. Projeto de decreto legislativo, PDL 119/08, de autoria do vereador Ivan Roberto Westphal. Projeto de resolução número 011/08, de autoria da mesa diretora. Projeto de lei complementar número PLC 004/PE/08, de autoria do chefe do Poder Executivo Municipal. Projeto de lei número PE 037/08, de autoria do chefe do Poder Executivo Municipal. Tem um ofício. Excelentíssimo senhor vereador Itamar da Silva, presidente da Câmara Municipal de Criciúma, venho muito respeitosamente perante Vossa Excelência comunicar que o vereador Ísio Inácio, PSB, não se fará presente a esta sessão no dia 27 de novembro de 2008, pois o mesmo se encontra na cidade de Nova Veneza em assembleia para definição sobre férias coletivas do setor vestuário, sendo o que tinha por momento, renovo minhas considerações e distinto apreço. Criciúma, 27 de novembro de 2008, atenciosamente, Flávio Zilli, assessor parlamentar do PSB. Criciúma, 27 de novembro de 2008. Ilustríssimo senhor Itamar da Silva, presidente da Câmara de Vereadores. Excelentíssimos senhores vereadores, cumprimentando-os com o apreço, vimos agradecer o apoio e a participação dessa casa, representada na pessoa do vereador e vice-presidente, o senhor Ivan Roberto Westphal, nas audiências do Ministério da Saúde, realizada nos dias 24 e 25 do corrente mês, a fim de tratar dos projetos do Hospital São José que tramitam naquele ministério, sem o que não teríamos alcançado o êxito desejado. Neste momento, se faz necessária ainda uma mobilização junto à bancada catarinense e principalmente do senador Raimundo Colombo, a fim de obter o empenho do projeto de ampliação, que inicialmente recebeu o aval positivo do referido parlamentar. Por isso, permita-nos sugerir o envio de correspondência ao nobre parlamentar, agradecendo a receptividade da comitiva criciumense. Certos da atenção de Vossa Excelência, desde já agradece atenciosamente irmã Cecília Martinello, diretora-geral do Hospital São José, e o Altamiro Bittencourt, o assessor. É o que tinha, senhor presidente. Da leitura do expediente, passamos para a tribuna livre. Para o uso da tribuna livre nesta noite, os representantes do Hospital São José, nesse ato, representado pela diretora irmã Cecília Martinello, bem como pelo senhor Altamiro Bittencourt, que discorrerão acerca das audiências havidas em Brasília, com o intuito de viabilizar recurso para o referido hospital. Desta forma, gostaríamos de convidá-los para que adentre o plenário e tome assento junto à mesa diretora. Tá bom, família, já cumprimentei. Para informar aos nossos convidados, a irmã Cecília e ao nosso ex-vereador Altamiro Bittencourt, de que a tribuna livre são dispensados, de acordo com o nosso regimento interno, 30 minutos. Então, vossas senhorias têm esse tempo para fazerem uso da palavra. Com a palavra, aos nossos convidados.
desacostumei. Vereador Itamar, e cumprimentando o vereador Itamar, estou cumprimentando todos os vereadores da casa, plenário, a imprensa. Em primeiro lugar, nós queríamos agradecer a participação, o apoio da Câmara de Vereadores nessa comitiva que se deslocou até o Ministério da Saúde em Brasília, a fim de que pudéssemos conseguir com que o nosso projeto de ampliação do hospital tivesse êxito. E graças ao empenho, ao apoio dessa casa também, isso foi parcialmente conseguido. Mas eu gostaria, antes de iniciar, falar sobre o projeto, eu gostaria de discorrer sobre o Sistema Único de Saúde, em rápidas palavras, e até fazer uma apresentação, para demonstrar por que nós temos que ir a Brasília buscar verba, por que o SUS é subfinanciado, porque todos os hospitais do Brasil estão correndo atrás de verbas, porque não pode por si mesmo fazer investimentos na área da saúde. Então a crise assistencial é sem precedentes, não é só Criciúma ou Santa Catarina, ela no Brasil inteiro. E como tem um movimento SUS, que nós também iniciamos aqui nessa casa, no dia 23 de novembro, nós tivemos aqui uma audiência, de manhã, em Vossa Excelência estava conosco, e diversos vereadores, quando nós apontamos as dificuldades da saúde, e que nós teríamos que todos os brasileiros fazer uma mobilização, fazer um movimento, porque existia e existe pacientes na fila de espera para internação no pronto-socorro, na fila de espera para cirurgias cardíacas, enfim, para ortopedia, urologia, e, como você tem conhecimento, pacientes gestantes ganhando neném fora da maternidade, numa pia, como passou no Rio de Janeiro, gestante tendo parto em locais não dignos de pessoas humanas. Então, o financiamento, mas o SUS a si mesmo, o que é o atendimento do SUS de 2007? Ele atendeu 300 milhões de consultas médicas, 11 milhões e 500 mil de internações no Brasil inteiro, 360 milhões de exames laboratoriais, foram realizados 12 milhões de partos, foram feitas 23 milhões de ações na área da vigilância sanitária, 150 milhões de vacina e 15 milhões de transplantes, entre outros transplantes. Então, isso foi o atendimento em 2007 do Sistema Único de Saúde. Pode-se notar por esse gráfico, acompanhando desde 1980 a 2006, vou pegar o primeiro ano e o último ano, 1980, a União investia 75% na saúde, 75% na saúde. Os estados investiam 17,80% e os municípios 7,20%. Em 2006, a União, que financiava 75%, passou a financiar 46%. Os estados, 26%, e o município, 27%. E hoje vocês podem notar que o dinheiro está tudo em Brasília, por isso que a gente vai para lá. Está aí. É essa reforma que foi feita e não deu. E a gente sente, por que se concentra em Brasília? Então tem uma reforma tributária que é necessária, tem reformas aí que tem que se fazer. Então, por isso, vocês notam aí que 75% em 1980, né? E agora 46%, só isso que a federação investe na saúde. E o dinheiro fica mais lá. Também fazendo uma análise dos investimentos públicos, o setor público, que é o SUS, que atinge 140 milhões de brasileiros, foram investidos nessa área 94 bilhões de reais. No setor privado, que são os particulares, os convênios, para 40 milhões de associados, foram gastos 98 bilhões. Tem alguma coisa errada aí. Porque se para 140 milhões, um número maciço de pessoas, foram investidos só 94 bilhões, e para 40 milhões, 98, mais do que os 140, aí tem uma distorção muito grande na saúde. Isso aí são fontes fidedignas de análise. Agora, a tabela do SUS. Aí nós fazemos uma demonstração da defasagem da tabela SUS.
desde a implantação da URV em 94, a tabela do SUS, isso foi em 94, foi reajustada em 46,52. Medindo a inflação IGPM, teve uma alta de 450% nesse período. A inflação dos hospitais, 410%. A gasolina aumentou 455% nesse período, 455%. A energia elétrica, 489%. As comunicações, correio e tal, 628%. A água, a tarifa da água aumentou 556%. O gás de cozinha, e é usado muito no hospital, aumentou 702%. E a tabela continuou 46% lá. O transporte urbano, os funcionários pegam ônibus, e o paciente pega ônibus, aumentou nisso 685%. Os remédios, que é a fonte principal da receita, que poderia trazer um pouco de retorno para o hospital, aumentou 292%. E nós só ganhamos 46% de aumento. De reajuste, não aumento, né? Agora, para vocês também saber o custo, né, os custos do serviço. Uma consulta especializada, o SUS hoje paga R$10 com o honorário médico. E o custo dela é R$24. Tem medicamento, tem, né? Então, uma defasagem de 140%. Uma emergência adulta, o custo R$566. O SUS paga apenas 64%, dando prejuízo de R$501 por cada paciente. Urgência e emergência pediátrica, o custo é 59, o SUS paga 11,42, dando uma defasagem de 417%. O raio-x simples que se faz ali, ele tem um custo de R$32. O SUS paga 14, nós temos um prejuízo de 130%. E um ultrassom, que nenhum hospital quer fazer, porque não, o custo é R$60, o SUS paga apenas 21, uma defasagem de 182%. A diária de UTI custa 938, o SUS paga 363, uma diferença de R$575, com prejuízo de 158%. A pneumonia, no caso de internações de uma criança lactante, custa 3.784, o SUS paga 554, prejuízo de 3.229, correspondendo a 582% de prejuízo. Uma colestectomia, que é uma retirada de pedra da vesícula, custa 2.898, o SUS paga apenas 601, dando 381% de prejuízo para o hospital. Uma apendicectomia, que é uma coisa simples, 2 dias de internado, o custo é 1.573, o SUS paga 366, dando um prejuízo de 1.206 para o hospital, ou seja, 328%. Uma amidalectomia custa 644, o SUS paga 269, prejuízo de R$374, ou seja, 139% de prejuízo. Isto é, e cada R$100 de custo que o hospital aplica, recebe apenas R$60, representando uma defasagem de 67%. Isso resulta em quê? Né, esse subfinanciamento. Para o prestador de serviços, que são os hospitais filantrópicos, principalmente, uma prolongada crise na assistência médica hospitalar. De vez em quando a gente sente assim, a crítica. Por exemplo, nós temos 50 pacientes internados no nosso pronto-socorro, no pronto-atendimento, e temos ali, para observação, 23 leitos, mas aquilo se transforma numa unidade de internação. Recentemente, a irmã está chegando agora, está acompanhando, tínhamos 50 pacientes internados. Por isso que muitos vereadores telefonam, ou um deputado, né, telefona, dá um leito, arruma um leito, porque acaba na mão de vocês o problema, vindo vocês telefonando. Nós estamos lá com pacientes aqui chorando, reclamando que não tem entrada e tal. Mas é isso aí, que a impossibilidade de sobrevivência na assistência ao SUS. Quem só atende o SUS está impossível sobreviver. Há uma redução de oferta de serviços por causa dessa tabela. Perda gradativa da qualidade assistencial. A demanda é muito grande e não tem como
a instituição se melhorar. Apesar de todo um esforço nosso, né, e a aplicação principalmente na humanização, e as irmãs, elas têm um compromisso muito sério, cobram de nós treinamentos, e hoje o dia todo em reunião para ver resultados, depois eu não posso dizer alguma coisa dessa reunião, mas elas cobram principalmente um atendimento humanizado. Querem, precisam, né, que a pessoa seja, apesar de todos os percalços, ser bem atendida. Isso é o compromisso da entidade religiosa que nos cobra muito. A depreciação física e tecnológica com super demanda, logicamente que aqueles equipamentos, aqueles leitos que nós recentemente compramos, que seria para observação, hoje é internação, há uma depreciação, estraga logo, colocando, né? E tem diversas ali, né? Fechamento de leitos, fechamento de hospitais, intervenções públicas, precarização da relação de trabalho, porque o funcionário tem que ser bem remunerado. Então, a relação trabalhista é bem complicada, nós temos que atender o sindicato com aumentos. Daí pode propiciar atos de má gestão ou dilapidação patrimonial, que a demanda exagerada faz com que os equipamentos se depreciem. Eu vou bem rapidamente, porque o motivo era outro, mas eu quero justificar por que é importante a presença dos vereadores que estão aqui na base, estão ali vendo os hospitais, né? Para os prestadores de serviço, agora eu queria para os pacientes. O que acontece com a população? 10 milhões de hipertensos estão sem assistência, 4,5 milhões de diabéticos, tudo isso excluído da assistência da saúde. 490 mil portadores de câncer sem quimioterapia ou radioterapia. 43 milhões de obesos mórbidos sem serem operados se necessitando. 433 mil novos casos de AIDS por ano. 4 bilhões de infectados pelo vírus da hepatite C. Tudo desassistidos. 450% das gestantes sem pré-natal ou completo. 470% das mulheres sem acesso à mamografia, porque tem que ter uma fila. 3.500 mortes de pacientes renais por inexistência de hemodiálise, só em 2007. Isso é no Brasil, né? Superlotações nas emergências, caos no atendimento psiquiátrico, falta de medicamentos de uso contínuo, vitais na maioria absoluta dos estados. Nós temos uma série de propostas aí que nós fizemos no movimento. Esse movimento aqui nós acompanhamos e fizemos na praça, quando lá nós colocamos 2 mil pessoas para sentir, para dizer que nós não somos contra o SUS. O SUS tem que ser revisto, tem que ter fonte de receita. Então são diversas ações que nós podemos estar juntos. Criciúma está nesse movimento. Estamos incluindo Santa Catarina nesse movimento. Inclusive o Rio Grande do Sul já tem esse movimento. Paraná também já tem, mas nós queremos pegar Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e para cima, para Brasil, para Minas Gerais, Goiás, para a gente fazer um movimento de conhecimento, todo mundo tem que conhecer. Quem exigir é fácil, difícil é conseguir verba para isso. Então, eu agradeço essa. Eu acho que terminou, né? Eu queria entrar agora no projeto. Nós fomos a Brasília, eu, o vereador Itamar. O vereador Camisa estava conosco, ele percorreu o Ministério da Saúde, ponta a ponta. Ele viu que não tem verba, não tem dinheiro. Ele sentiu na pele o drama. Mas, graças à persistência dessa comitiva, que nós queremos registrar um agradecimento aqui, depois vou nominar os nomes aqui, para que esses foram os heróis que estavam lá conosco e eles puderam sentir como a gente corre atrás de pires na mão e não é fácil. Bom, a obra, o que nós fomos fazer lá? Nós fomos lá pedir, no Hospital São José tem 3 projetos tramitando no Ministério da Saúde. Um de aquisição de equipamentos, o outro de reforma do hospital e o outro de ampliação do centro, seria assim, ó. Está abrindo? Seria a continuação desse pavimento ali, que nós já fizemos com verba do Ministério da Saúde, 1.600.000.
nós conseguimos do Ministério da Saúde, graças à intervenção do deputado federal Jorge Bueira, e também de uma briga do deputado José Paulo Serafim, que conseguiram que essa verba fosse viável e que fosse colocada à nossa disposição. O hospital recebeu 1.600.000 do Ministério da Saúde, recebeu 500 mil do Governo do Estado para a compra de equipamentos, e mais 2 milhões foi contrapartida do Hospital São José. Além da reforma feita aqui também no pronto-socorro, que é um orgulho para a região, de como ela está funcionando. Então, essa verba, no Ministério da Saúde, infelizmente, não tinha verba ali no Ministério, até porque destinaram ao Estado de Santa Catarina 40 milhões de reais para serem distribuídos na saúde. Mas também tinha uma emenda parlamentar do senador Raimundo Colombo, de 20 milhões, que nós fomos lá atrás dessa verba. Inclusive, estava conosco lá, além do vereador Camisa, o deputado Acélio Casagrande, o deputado Décio Góes, o José Paulo Serafim, presidente do PT, além do vereador Camisa, estava lá conosco naquele momento o vereador Toninho da Ibralite, que chegou lá e acompanhou essa nossa audiência junto ao senador. Ele sinalizou positivamente daquela verba de 20 milhões, ele vai destinar agora até dezembro 700 mil para iniciar a obra de ampliação. Essa obra de ampliação são mais 35 leitos de internação, mais 8 salas cirúrgicas. Tem ainda, vai ampliar no segundo pavimento o serviço de apoio ao diagnóstico e terapia, está ali, acho que está muito pequeno, vou ler aqui, e abrange aí a oncologia, quimioterapia e aplicação de quimioterápicos. Essa ala também vai ser contemplada nesse orçamento. Eu esqueci de dizer, esse orçamento é de 7.894 mil. O senador está sinalizando com 700 mil, e a complementação posterior que nós devemos com a Câmara de Vereadores, é isso que eu queria, Camisa está bem a par disso. Nós acompanhamos, os deputados federais e a Câmara, importantíssimo também, acompanhar o empenho do restante, dos 7.800 menos 700, fica 7.100 pendentes para 2009, e 700 mil é do orçamento para 2008, que já é uma positiva, muito bom. Então, essa ampliação seria no segundo pavimento, no terceiro, com apoio diagnóstico, no serviço de apoio diagnóstico, no terceiro pavimento, oncologia de novo, para a gente fazer uma ala de aplicação de quimioterápicos. O quarto pavimento seria a ala de internação geral, da clínica cirúrgica. O quarto, isso aqui é um esboço que ainda a irmã está marcando a reunião para amanhã, e ela nem viu ainda, ela vai estar marcando para amanhã para definir, para bater o martelo. Nós temos até semana que vem para apresentar esse projeto aqui, essa primeira etapa. Eu até peço desculpa para a irmã, mas não deu para a gente discutir, ela hoje ficou a reunião toda, e parte de humanização e acompanhamento do processo. Então, no quarto pavimento seria internação geral, prevendo mais de 23 leitos de internação, incluindo ali um elevador para máquinas do tipo cama UTI, que são elevadores grandes. Teria ali também nesse quarto pavimento o apoio técnico, compreendendo a central de material esterilizado, porque tem que ser ampliado, aumentando o leito, automaticamente aumenta a CME. No sexto pavimento, no quinto pavimento seria a complementação da UTI, que hoje já existe, 10 leitos. Nós vamos complementar com mais de 20 leitos. Entende? Então, hoje, ela falta continuar aquela obra ali. Então, seria mais de 20 leitos de UTI. No sétimo pavimento, o apoio administrativo. E no quinto pavimento. E no sexto pavimento seria o apoio diagnóstico e terapia também. É o centro cirúrgico, então, com mais 8 salas de cirurgia. Daí sim, nós ficaríamos, acredito, em condições de dar um bom atendimento e Criciúma fazer o Hospital São José com vocês, fazer o nosso dever de casa. Esperamos continuar contando com o apoio dos senhores. Não sei quantos minutos tem ainda.
Né? Então, isso seria, então, essa ampliação seria mais ou menos de, não sei aqui, 3 mil metros quadrados, se não me engano, essa ampliação. Quer ver quantos metros quadrados daria? Daria 1.333 metros quadrados de ampliação. Olha bem, nós hoje temos pacientes na fila de espera para fazer cirurgia cardíaca, cirurgia neurológica. Com essas UTI, com mais de 20 leitos de UTI e com mais 8 salas cirúrgicas, acho que nós vamos ter condições de atender. Lógico também, o governo municipal tem que fazer a sua parte. Ele tem que ter posto resolutivo, não encaminhar tudo para o hospital. Aquelas 50 internações que nós fazemos ali, não pode acontecer. Tem que também a participação do governo estadual, do governo municipal. Ele tem que fazer a sua parte. Nós temos que... O hospital faz a sua, mas não adianta também empurrar tudo para o hospital, né? Que nós não vamos ter condições de atender como está hoje. Tem que haver uma participação, uma cooperação, uma parceria nesse sentido. Eu me coloco à disposição, não sei se a irmã quer complementar, mas coloco à disposição, agradecendo de coração essa casa que a gente conviveu aqui, sabe muito bem que vocês muito podem fazer pelo Hospital São José. Muito mais pelos usuários do Sistema Único de Saúde. Eu gostaria de agradecer a possibilidade de estarmos aqui fazendo esse diálogo com os senhores. Acho que a viagem a Brasília, eu não fui, mas foi a irmã Terezinha, porque tinha também todo o processo da contratualização, que também foi tratado lá. E como eu não estou nem um mês ainda no hospital, eu disse para ela, melhor você ir essa vez. Depois eu me exponho outras vezes. Mas, então, agradeço essa possibilidade de estarmos aqui. E como o senhor Altamiro disse, hoje nós passamos o dia inteirinho, das 8h30 até às 6 horas da tarde. Eu estou com a cabeça cheia de números, só vendo os indicadores de tudo o que acontece no hospital. O hospital está lotado e sempre lotado. E o pedido é constantemente, mas me arruma um lugar, me arruma um lugar. Lugar onde? Nós temos que ampliar e aumentar. Mas, acima de tudo, não só ampliar. Acima de tudo, é atender bem a todos que ali chegam. Independente de classe social, independente de credo. É atender bem a todos. E eu gostaria de deixar bem claro, nós atendemos 80%, e vocês viram antes os valores, 80% dos nossos atendimentos é SUS. Acolhemos a todos que lá chegam, né, para que possam sair com um pouco mais de vida, um pouco mais recuperados e poder conviver na sociedade dignamente. Obrigado por esta oportunidade. Eu só queria usar mais um pouquinho a palavra, um minutinho, porque eu estava ali sentado com a irmã Cecília e a angústia dela. Só Altamiro, nós vamos fazer isso aqui, ó. Mas tem uma ala de mineiros, ali a ala dos mineiros, que foi construído pelas carboníferas, que ali nós internamos aqueles pacientes que tinham pneumoconiose, por isso é chamada ala de mineiros, é a ala mais antiga, e ela precisa ser reformada. Nós tivemos uma audiência agora no sindicato dos mineradores, para vender esse projeto. É um projeto com 10 leitos, e nós queremos assim que cada carbonífero adote um quarto. São 10 quartos. São 10 quartos com 40 e poucos leitos. Mas nós estamos vendendo a ideia de que as carboníferas adotem um quarto. E se adotar um quarto, isso custa 800 mil, mas se for pago em 10 meses, porque a obra, né, durante a obra, contratando a obra e tal, ela se dilui e é fácil. Então nós já tivemos uma reunião lá, a irmã Cecília esteve lá, e me parece assim que ela foi bem receptiva a essa ideia. E a angústia da irmã, também nós vamos reformar isso aqui, mas aquela ala lá, que é a nossa calcanhar de Aquiles. Nós também estamos preocupados, irmã, nós vamos fazer isso aqui,
mas nós vamos continuar batalhando para que aquela ala seja reformada. Nós vamos tentar conseguir. Pediríamos também o apoio dessa casa, se fosse possível. Nós marcamos essa audiência com os mineradores, né, para conseguir essa reforma, para ver se esse ano que vem nós começamos a ampliação, começamos aquela reforma, que vai fazer muito bem aos mineradores que foram os heróis, os mineiros que foram os nossos heróis. Muito obrigado. Eu faço um convite, quando os senhores tiverem um tempinho, qualquer um, o dia que tiver um tempinho e quiser fazer uma visita no hospital, chegue ali na diretoria, ou o senhor Altamiro, ou alguém de nós ali, nós damos uma passada com vocês no hospital para mostrar o que temos hoje e o que gostaríamos ainda de oferecer à comunidade de Criciúma. Eu gostaria de, nós dispomos de mais 2 minutos, aí gostaria de consultar os senhores vereadores, se alguns dos senhores quiserem fazer uso da palavra, poderia usar do seu tempo do horário político para fazer algum questionamento ou mais algum esclarecimento a respeito do assunto. Então tá bom. É revoltante nós conviver, a comunidade de Criciúma conviver com uma situação dessa. Só vai estar bem. Olha, mas a nossa situação ela é muito crítica. Nós precisamos melhorar. Só lembrar aos senhores vereadores que o processo inicial da conversa, né, que culminou com uma conversa com o senador Raimundo Colombo, né, foi bem produtiva, porém não para por aí, né? Por isso também a vinda aqui da direção do hospital, no sentido de solicitar dos vereadores um empenho agora para que, efetivamente, a bancada catarinense disponibilize esses valores solicitados, né, numa parte dos valores que tem lá para a saúde, de uma parte dessas emendas parlamentares venha direcionado para o Hospital São José. E lembrar também que depois, né, hoje ainda, e depois também, tem que haver uma mobilização para que o SUS, né, o Ministério da Saúde, credencie esses leitos, né, porque senão eles ficam de fora, vai existir o leito, mas o SUS não vai estar, não será habilitado ainda. Então também tem que ter depois uma parceria também com a casa com esse objetivo. Altamiro. Realmente precisa, na tentativa de mobilizar e deixar que essa casa fique permanentemente conosco, acompanhando os trabalhos, porque foi dado o primeiro passo lá, né? Nós temos que continuar. Não pode parar, não podemos parar. Esse entusiasmo aqui tem que continuar. Sim, desses 7.700.000, pelo menos é a promessa de ser liberado agora em dezembro. Por isso que nós, até semana que vem, nós temos que mandar esse cronograma, planejamento de trabalho, para que seja... Não, pode ser agora. Vai depender tudo da nossa mobilização, não podemos, já ganhamos e parar. Vamos ter que contactar, o Raimundo Colombo deve vir dia 6 de dezembro aqui, se puder uma comitiva, falar e tal, porque isso é um assunto suprapartidário, né? Essa verba aí é do governo federal e é suprapartidário, então todo mundo tem que se mobilizar, deve se mobilizar. Isso. Obrigado, vereador. Terminado, então, o horário da Tribuna Livre. A semente modesta e feliz, hoje és capital do trabalho e orgulho do nosso país. Salve, salve Criciúma, ao Brasil queres servir. De carvão foi o teu berço, de promessa teu corpinho. Criciúma és mãe dedicada destes filhos do teu céu azul.
menina, foi teu berço plasmado em carvão. Hoje és uma aurora brilhante, uma nova e feliz geração. Salve, salve Criciúma, ao Brasil queres servir. De carvão foi o teu berço, de progresso é teu porvir. Criciúma, outrora tu fostes a semente modesta e feliz. Hoje és capital do trabalho e orgulho do nosso país. Salve, salve Criciúma, ao Brasil queres servir. De carvão foi o teu berço, de progresso é teu porvir. Criciúma, és mãe dedicada destes filhos do teu céu azul. És do amor a canção mais sublime, prazerosa rainha do sul. Salve, salve Criciúma, ao Brasil queres servir. De carvão foi o teu berço, de progresso é teu porvir. Menina, foi teu berço plasmado em carvão. Hoje és uma aurora brilhante, uma nova e feliz geração. Salve, salve Criciúma, ao Brasil queres servir. De carvão foi o teu berço, de progresso é teu porvir. Uma outrora tu fostes a semente modesta e feliz. Hoje és capital do trabalho e orgulho do nosso país. Salve, salve Criciúma, ao Brasil queres servir. De carvão foi o teu berço, de progresso é teu porvir. Criciúma, és mãe dedicada destes filhos do teu céu azul. És do amor a canção mais sublime, prazerosa rainha do sul. Salve, salve Criciúma, ao Brasil queres servir. De carvão foi o teu berço, de progresso é teu porvir. Menina, foi teu berço plasmado em carvão. Hoje és uma aurora brilhante, uma nova e feliz geração. Salve, salve Criciúma, ao Brasil queres servir. De carvão foi o teu berço, de progresso é teu porvir. Uma outrora tu fostes a semente modesta e feliz. Hoje és capital do trabalho e orgulho do nosso país. Salve, salve Criciúma, ao Brasil queres servir. De carvão foi o teu berço, de progresso é teu porvir. Criciúma, és mãe dedicada destes filhos do teu céu azul. És do amor a canção mais sublime, prazerosa rainha do sul. Salve, salve
Criciúma, ao Brasil quer servir. De carvão foi o teu berço, de progresso é teu porvir. Menina, foi teu berço plasmado em carvão. Hoje és o valor. Iniciando os trabalhos, terminado a tribuna livre, passamos para o horário político. Questão de ordem cedida ao vereador Ivan Roberto Westphal. Senhor presidente, a minha questão de ordem é que, em função até de um compromisso da mesa diretora, de fazer a discussão sobre um projeto que já foi amplamente debatido, eu solicito que o projeto de resolução 010 de 2008 entre na pauta da sessão de terça-feira próxima. Questão de ordem cedida ao vereador Ivan de Oliveira. Senhor presidente, questão de ordem para convocar os senhores vereadores, que o Edson Nascimento, o vereador do PMDB, Sandro Barcelo do PCdoB, sem partido, Carlos Augusto Eusébio do PT, Gusmão dos Santos, PRB, Geraldo Gess, PSDB, Ayrton Martins, do DEM, Ismo Inácio, PSB e Ivan de Oliveira, do PP, para a reunião da Comissão Especial Proparque de Base Tecnológica de Criciúma para segunda-feira, às 19 horas, portanto, logo após os trabalhos das comissões, onde nós estaremos recebendo os empresários do ramo da tecnologia para ouvi-los e buscarmos informações e fazermos com que o nosso relator tenha os assuntos para que possamos, então, urgentemente encerrar os trabalhos, até porque a Câmara só vai até dia 15. Muito obrigado. Ok. Passamos para o horário político, está inscrito pela ordem o vereador Vânio de Oliveira. Vereador Edson Nascimento, que se ausentou. Vereador José Argente Filho, Vossa Excelência dispõe de 10 minutos. 5, vereador Van de Oliveira, e também dispõe de mais 5 minutos, tempo cedido pelo vereador Gusmão dos Santos. Senhor presidente, senhores vereadores, boa noite a todos. Senhor presidente, eu tenho aqui um ofício número 41 da Associação dos Trabalhadores Aposentados, Pensionistas e Idosos de Criciúma. Assunto que eu venho, já conversamos, viu, Verinha, presidente, sobre a matéria que o senhor traz na noite de hoje. Uma matéria muito importante para os aposentados do Brasil e para os aposentados também de Criciúma. Ofício número 41 de 2008, senhor presidente, a Associação dos Trabalhadores Aposentados, Pensionistas e Idosos de Criciúma é uma entidade que há mais de 30 anos vem lutando pelos direitos dos aposentados e pensionistas de Criciúma, e nesta luta sempre contou com o apoio e o exemplo desta nobre Casa Legislativa Municipal. Como é do conhecimento de Vossas Excelências, tramita na Câmara dos Deputados 3 projetos de lei que são do máximo interesse dos aposentados e dos trabalhadores que estão em vias de se aposentar, a saber, PLS 296/2003, que revoga o malfadado fador previdenciário, que tanto prejuízo tem causado aos aposentados na medida em que pune os mais necessitados, justamente aqueles que o destino obrigou a iniciar a vida de trabalho com idade mais tenra. Temos também o PLC 42 de 2007, que assegura aos aposentados o mesmo índice de reajuste anual concedido ao salário mínimo. O PLS 58 de 2003, que atualiza os valores dos benefícios previdenciários,
resgatando o valor original das aposentadorias e pensões, devolvendo assim a dignidade aos nossos idosos. Então, é o presente ofício no sentido de rogar a Vossa Excelência e a todos os senhores vereadores que aprovem a moção de apoio aos projetos de lei antes numerados e envie à Câmara dos Deputados em Brasília, deixando clara a posição de defesa e apoio aos aposentados pelos nossos vereadores, verdadeiros representantes do combativo povo da cidade de Criciúma, orgulho do estado de Santa Catarina, aquele sempre volta e se levanta, por mais duras que sejam as provas a eles impostas. Na certeza de vossa compreensão e prestimoso atendimento, antecipadamente agradeço Criciúma 27 de novembro, Manuel Antônio Vieira, o nosso amigo Vieirinha, que faz a entrega ao então excelentíssimo senhor doutor Itamar da Silva, presidente da Câmara Municipal de Criciúma. Aqui nós temos, então, o projeto de lei do Paulo Paim, do senador Paulo Paim, a qual eu levo as mãos do presidente, tomo conhecimento, e faço a seguir alguns comentários, Vieirinha e senhores vereadores. Eu ontem, já por 2 vezes... O anexo, eu não consegui ler o anexo. Ok. Tem aqui um anexo. Senhores presidentes de associações de aposentados e pensionistas de Santa Catarina, a diretoria da FEAPESC convoca a todas as suas lideranças para se mobilizarem a fim de organizar a vigília em favor dos aposentados. Era exatamente sobre você falar sobre isso, mas vamos ler. Em seus municípios, a exemplo do que vem acontecendo em Brasília, no Senado e na Câmara. O presidente e o vice-presidente da FEAPESC e Buricif Fernandes e Luiz Leganani estão no Congresso e participaram ontem, dia 26, do referido ato, e que durou das 18 horas até a 1h30 da madrugada. Diversas lideranças de federações de 15 estados não arredaram o pé das galerias do Senado fazendo uma vigília para garantir que nenhum senador entrasse com recursos e abraçasse a aprovação definitiva do PL 58. A COBAP e entidades filiadas, entre elas a FEAPESC, venceram a batalha no Senado e conseguiram a aprovação sem recursos do PLS 58. Felizmente, os senadores da base governista novamente mostraram respeito aos aposentados e não ousaram assinar qualquer recurso para atravancar a ida do projeto à Câmara. A luta agora será travada da Câmara Federal. Será necessário apoio e voto dos 513 deputados brasileiros. Pedimos a todas as lideranças catarinenses de que, se possível, promovam a vigília no dia 2 de 12, deve ser na próxima terça-feira. Nas câmaras de vereadores de seus municípios, convidem sindicatos, igrejas, partidos políticos, movimentos populares. Enfim, contem com a participação de toda a sociedade. O objetivo é sensibilizar os deputados federais para a importância da aprovação, ainda este ano, do PL 58, que recompõe o poder das perdas de milhões de aposentados, também o PLS 296 de 2003, que revoga o fator previdenciário, e o PLC 42 de 2007, que é de autoria do Executivo, e que recebeu emenda de Paim para assegurar aos aposentados o mesmo índice de reajuste dado ao salário mínimo, e ainda o PLS 58, que atualiza o valor das aposentadorias e pensões. Hoje à noite, em Brasília, a diretoria da FEAPESC participa da nova manifestação no Senado. Senhor presidente, Lido Vieirinha, eu gostaria de dizer aos senhores vereadores que eu também acompanhei pela televisão, na antena parabólica que eu tenho, o Senado Federal em vigília pela manutenção e pela aprovação do projeto do Paulo Paim
senador gaúcho do PT, da base governista, que não aceita de forma nenhuma o calote, Vieira, que o governo federal vem dando a todos os aposentados pensionistas deste país. É impossível nós convivermos com uma situação dessa. Nós, quando somos admitidos em uma empresa, momento que nós, se fechamos numa empresa, nós assinamos um contrato com o INSS. O contrato esse que determina que o máximo que eu posso descontar da minha para previdência são sobre 10 salários mínimos. E eu trabalho 30, 35, 40 anos e vou me aposentar. Neste momento da aposentadoria, eu já deixo de ganhar os 10 salários a qual foi descontado uma vida de trabalho inteira minha e de todos. Aí o governo te rouba. O governo, eu quero dizer aqui, é ladrão, é safado. Porque se eu assumo um compromisso, se eu tenho um contrato firmado para descontar em salário mínimo, por que este governo ladrão não me paga em salário mínimo? Mande me prender. Estou chamando de ladrão. Porque isso é roubo. E eu sou um cidadão brasileiro e me sinto roubado pelo governo. Eu me sinto roubado em diversos aspectos. Não consigo entender, Vieira. E os aposentados que, no momento que eu me aposento com 10 salários, sobre 10 salários, eu passo a receber sobre salário referência. Salário criado por vagabundo, por ladrão, por safado que se troca por litros de uísque e caixas de charuto. Esse bando de vagabundo que não respeita os trabalhadores desse Brasil. Vereador, eu não sou diplomático não. Porque o cara que me rouba é ladrão, é vagabundo. Não aceito isso. E nós aqui, senhor presidente, vimos o Senado Federal, tive o prazer de ver o Senado Federal, os senhores senadores, em vigília constante, fazendo com que o governo e a Câmara dos Deputados Federais aprovem esse projeto de lei do Paulo Paim. Foi um trabalho, uma discussão, uma noite inteira. Uma noite, Vianney, foi até às 6 da manhã. Ontem foi até a 1h30 da manhã. E, logicamente, que é preciso que nós, que também somos representantes do povo, senhor presidente, coloquemos a casa, a nossa casa, a casa do povo, na próxima terça-feira, junto com os aposentados de Criciúma, junto com a Associação dos Aposentados de Criciúma, junto com os nossos idosos de Criciúma. Façamos aqui na Câmara de Criciúma também um ato, uma vigília constante na terça-feira, para, pelo menos, repercutir que a Câmara Municipal de Criciúma também está ao lado dos aposentados, está ao lado dos pensionistas, está ao lado dos nossos idosos. Vereador Guzmão, é triste quando você trabalha, você desconta e você vê o seu salário ir pro ralo. É triste você ver alguém que nunca descontou nada também recebendo alguma coisa. Eu acho que tinha que ter outros critérios. Porque não pode tirar de mim para dar que descontei para dar para quem não descontou. Isso eu não concordo. Todos teriam que trabalhar, sim, descontar e ter direito à aposentadoria. O governo cria outro programa, mas que não crie o tal, vereador Guzmão, de salário referência para quando chegar na minha velhice. Eu falo na minha velhice e na velhice de todos. Nós não temos o dinheiro, vereador Wander Oliveira, para comprar nem o remédio. Porque é aí que nós precisamos do hospital, do atendimento à nossa saúde, né? Ter um pouco mais de qualidade de vida. É nessa hora que as farmácias, né, faz aquele tal do pacote, tal da prestação, e chega todo mês, o aposentado já... A prestação aumenta e o salário do aposentado diminui. A prestação aumenta e o salário do aposentado diminui. E depois você fica velho e muitas vezes você fica abandonado. E muitos destinos de muitos nossos irmãos velhinhos, casas dá o seu salário, eu dou o salário que eu tenho para você tomar conta de mim. É o que acontece no final da vida da gente. Isso não pode acontecer assim. Ora, se eu descontei em salário mínimo, e eu descontei em cima de 10 salários mínimos,
eu tenho que ir a minha vida toda como aposentado, logicamente, cumprindo todos os rigores da lei, os critérios da lei, né, o tempo de trabalho, como contribuir, e depois que eu me aposentar, cumprir o meu compromisso, a minha parte eu fiz, eu descontei. Aí, Vieirinha, a parte do governo não vem. Aí acontece, os hospitais, o Zelinho abandonado, nós, um dia, porque de criança todo mundo gosta, mas de velha. Criança todo mundo gosta de carregar no colo, mas de velha. Quem é que vai querer carregar um velho no colo? Velho não. Então, eu penso que o Paulo Paim, o senador Paulo Paim é merecedor, como o Senado Federal, de todas as considerações possíveis desse país. Porque aqueles que não estão aposentados, vereador Vânio, vão se aposentar. Todos irão se aposentar. E todos passarão pelo mesmo caminho. Trilharão o mesmo caminho da dificuldade. É nesta hora que nós temos que nos dar as mãos, que nós temos que nos abraçar. A coisa agora é a política, não tem religião, não tem nada. Somos todos nós em busca de um objetivo para todos nós. Essa situação, essas condições, são condições que convergem para todos nós. Então, senhor presidente, terça-feira, essa casa deve ficar, e é uma solicitação que se faz, essa casa deve ficar em vigília, no mesmo momento em que o Senado Federal esteja em vigília, nós também aqui deveremos estar em vigília, junto com os nossos aposentados, que deverão estar aqui, na casa, para nós também marcarmos a nossa posição. Prevalecer a dignidade de todos nós. Buscar, não que não é nosso, mas buscar o que o governo está nos roubando, está nos tirando da mesa, o pão que o governo está tirando da nossa mesa. Nós buscarmos esse pão de volta, buscarmos a nossa mesa um pouco mais farta, buscarmos as condições melhores de tratamento da nossa saúde e dar condições para que a gente termine a vida, ô Vieirinha, pelo menos com um pouquinho mais de felicidade. Não queria que ver o Lula, de repente um projeto desse passando, eu não queria ver o Lula vetando um projeto desse, porque acabaria com todo aquele nome que ele tinha, aquela roupança que ele tem, com certeza isso, o conceito que ele tem, iria por água abaixo. Vieirinha, conte com esse vereador. E gostaria que a Câmara, que o presidente também determinasse a casa no dia 2 para que ficasse em vigília junto com o Senado Federal. Obrigado, presidente. Gostaria de anunciar que se faz presente, sessão na galeria dessa casa, o ex-vereador, meu vizinho, Antônio Isidório. Seja bem-vindo, vereador Antônio Isidório. E ex-presidente. Vereador Sandro Barcelo, com a palavra. Do vereador Geraldo Jace. Senhor presidente, senhores vereadores, sou ex-vereador Toninho Isidoro, demais imprensa, mais senhores e senhoras que fazem presente na galeria dessa casa. Eu quero aqui dizer da minha solidariedade ao vereador José Argente, trazer esses assuntos dos aposentados, que com o passar do tempo sempre é debatido esse assunto. Essa não é a primeira vez que os aposentados nesse país vêm sofrendo com os desmandos do governo. São pessoas que durante uma longa vida deram tudo de si para contribuir para o engrandecimento desse país, fazem todo um investimento. Muitos deles jogam até a sua saúde fora para trabalhar e para, imaginando lá na frente, ter
uma velhice tranquila, e eis quando senão vem o governo, vem os governos, né? Não é só esse, vem os governos e tiram da mesa do pobre trabalhador, e principalmente do aposentado, aquele pão que ele sonhou ter na sua velhice à sua disposição. Infelizmente, Verinha, as forças dos aposentados, elas são pequenas. Que se você está em atividade, trabalhando no governo, trabalhando em alguma empresa, você ainda faz o poder de pressão, paralisando empresas, paralisando órgãos do governo, mas infelizmente o aposentado não tem esse poder. O único poder que ele pode ter, no meu entendimento, é mobilizar o país inteiro, esses milhões de aposentados, e invadir ou o Palácio do Estado, ou o governo federal, ou ir a Brasília, e chamar, através do seu movimento, da concentração de aposentados, chamar a atenção do governo e mostrar a dificuldade que estão passando com essa defasagem na sua aposentadoria. Como advogado que sou, muitas vezes fui procurado por aposentados, angustiados pela defasagem que tiveram da sua aposentadoria. Às vezes se aposentam com 10 salários, com o passar do tempo, e não muito tempo, estão recebendo 2, 3 salários, quando não menos. E aí vai por água abaixo aquele sonho, né, de ter trabalhado, imaginando que o pobre trabalhador ia viver uma aposentadoria tranquila, junto com a sua esposa, junto com seus filhos, com seu neto, junto com a sua família. Ledo engano. E isso não está ocorrendo. E aí, vereador José Argente, Vossa Excelência está cheio de razão quando traz esse assunto para casa, né? Porque quem está trabalhando muitas vezes não imagina que você tem que investir na sua aposentadoria. É a Previdência que tem que ser, a atitude tem que ser tomada pela Previdência. E eu falo isso porque conheço esse assunto de cadeira, porque trabalhei 30 e poucos anos no Instituto Previdenciário. Muitas vezes, a pessoa jovem, ele não imagina, né, não tem essa preocupação, porque é jovem, está preocupado com o futuro. Ah, sou jovem, tá, lá na frente eu vou ver se resolvo isso aí. Engano. Você tem que se preocupar desde o início. Tem que contribuir para ter o retorno. Só que você contribui para ter o retorno, e na hora que você precisa do benefício, ele não vem. Ele não vem. E aí é que está o grande erro do governo. Foi falado aqui, na última sessão, que o governo, ele se preocupa pouco com o pobre. Não adianta você fazer um governo sendo caritativo, perdulário. Não adianta você dar o prato de comida. Você tem que dar o trabalho para que o homem trabalhando, a mulher trabalhando, ele possa ter lá na frente uma aposentadoria digna. Ora, esse Nordeste, vereador Camisa, tem milhões e milhões de pessoas recebendo a cesta básica sem ter emprego. Vão se aposentar como? Se não contribui para a Previdência. E lá na frente, como é que vai ficar?
E lá na frente, como é que vai ficar? Então, tem que haver um movimento dos aposentados. E aí, Verinha, a casa está à disposição dos aposentados dia 2, para que a Associação dos Aposentados fique aqui, manifeste seu protesto contra essa desconsideração que os aposentados estão tendo aqui pelo governo brasileiro. Sou solidário à sua causa. Eu sou um aposentado, vou advogar em causa própria. E é assim. Né? É o que está ocorrendo. Então quero dizer a Vossa Senhoria, vamos conversar depois no final, né? Precisamos organizar, preparar esses detalhes, né? Vamos divulgar. Criciúma sempre foi eco dos grandes movimentos sindicais e associativos e cooperativos. E não vai ser dessa vez que Criciúma vai se omitir de mostrar a sua indignação pelo desleixo, pelo menosprezo que os aposentados estão tendo com os governos, e que sempre tiveram. Ao longo da história, o aposentado sempre foi jogado de lado, foi colocado de lado. Então é por isso que a Câmara vai estar com as portas abertas para receber aqueles que durante uma vida inteira contribuíram com a Previdência e contribuíram para o engrandecimento, para o desenvolvimento da nossa nação. Os governos, nas horas de dificuldade, como foi falado aqui, nas horas de dificuldades econômicas, de banqueiros, de grandes empresários, os governos, passados e atual, não medem, nunca mediram, não medem, nunca medirão esforços para resolver a situação dos banqueiros e dos grandes empresários. Sempre viveram bem. Mas aqueles que realmente contribuíram, como já disse, para o desenvolvimento dessa nação, ficam mendigando uma aposentadoriazinha, um saláriozinho, né? Sendo ignorado pelo governo por tudo aquilo que fizeram pela nossa nação. Fica aqui a nossa indignação e a casa vai ficar à disposição de Vossa Senhoria. Com a palavra o vereador Isinácio, ausente. Com a palavra o vereador da CDE. Os irmãos já repassou seu tempo. Com a palavra o vereador Carlos Augusto Eusébio, ausente. Declinando. Ivan Roberto Westphal, declinando. Vereador Ayrton Martins, declinando. Então, horário político, passamos para o grande expediente. Solicito ao senhor secretário para que faça a leitura das matérias. Requerimento número 087/08. Senhor presidente, senhores vereadores, requer-se a mesa ouvido o plenário e na forma regimental o seguinte: o envio de expediente à FUNSAB, Fundação de Saneamento Básico, para que se realize a drenagem de esgoto a céu aberto localizado ao final da Rua Noel Rosa, conforme croquis em anexo. A falta deste mecanismo de coleta de esgoto é um problema para a comunidade da região. Sala das Sessões, em 20 de novembro de 2008, autoria vereador Vanderlei Zilli. Em discussão, requerimento de autoria do vereador Vanderlei Zilli. Não havendo vereadores que querem discutir, está em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Requerimento número 088/08. Senhor presidente, senhores vereadores, requeiro a mesa ouvir o plenário na forma regimental o seguinte: o envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal, com cópia aos deputados estaduais, que envia a esta casa, dentro do prazo regimental, as seguintes informações.
Conforme notícias vinculadas no jornal A Notícia, cópia em anexo, solicitamos: A. Haverá investimento do município para a compra e manutenção do imóvel que sediará a Escola de Música e Dança da Polônia Mazowski? Se positivo, especificar valores, bem como anexar termos de convênio. B. Qual a ONG que será responsável pela referida Escola de Música e Dança no município? Quem é o seu presidente e há quanto tempo está em funcionamento a referida entidade? C. A quem pertencia o imóvel adquirido para a instalação da referida escola? Apresentar cópia do registro do imóvel, escritura pública e certidão atualizada do bem imóvel. D. A Prefeitura Municipal e a Fundação Cultural subsidiarão projetos na Escola Mazowski? E. Conforme coluna do articulista Delô Lessa, no dia 27 de novembro, em anexo, o prédio foi ofertado com preço menor de venda em 2007 para a Câmara de Vereadores de Criciúma e atualmente para a escola mencionada foi vendido pelo dobro do preço. Por quê? Sala das Sessões, 27 de novembro de 2008, autoria, vereador Carlos Augusto Eusébio. Em discussão, requerimento. Com a palavra, vereador Itamar da Silva. Senhor presidente, senhores vereadores, fazem 2 anos que eu não discuto o requerimento nessa casa. É o primeiro requerimento que eu vou discutir. Até pedi ao vereador Edinho, que ia pedir uma questão de ordem, também não sei qual é o assunto dele, se ele ia pedir para encaminhar para as comissões. Mas como foi envolvida a Câmara e o meu nome, eu gostaria até de fazer alguma justificativa, vereador Edinho, me permite. Eu tenho acompanhado, através do rádio e do jornal A Tribuna, que é o único jornal que está tocando nesse assunto, sobre esse instituto do Marzol, polonês que vai fazer, eu acho que é bom para a Criciúma, bom para a Criciúma. Mas o que me chama a atenção, é sobre os valores que o governo do Estado, sobre o valor que o governo do Estado está dispensando para a compra daquele imóvel aqui no Pio Correia. Assim que nós assumimos a presidência da Câmara, eu fui procurado por um corretor, e hoje eu fiquei o dia inteiro pensando quem foi esse corretor que me procurou, que eu não me lembro, E nos procurou para oferecer à Câmara de Vereadores aquele prédio ali do bairro Pio Correia. E eu estive lá, fui lá, visitei, até ficaram de mostrar outro. E lá, chegando, visitamos algumas salas completamente abandonadas, deterioradas, o ginásio de esporte que tinha lá, completamente abandonado, com o telhado todo chovendo, com goteiras, mas completamente abandonado. E realmente, o que me chamou a atenção é que o valor que está sendo vendido não foi aquele que nos foi ofertado. Se não me engano, a metade. E o que me chama a atenção é que, até onde nós sabemos, não foi feita uma concorrência para a venda, para a compra, aquisição daquele imóvel por parte do governo do Estado. E o que me chama mais atenção ainda, vereador Edinho, vereador Zé Argente, vereador Isso, é que, até onde me consta, através de leitura de jornais, o governo municipal é que fez a reforma naquele imóvel ali.
E como não foi o governo do Estado que adquiriu aquele terreno, e como não é do governo municipal aquele imóvel, até onde vai a capacidade da minha inteligência, o governo municipal, para investir naquele imóvel, ele teria que pedir autorização da Câmara. Porque ele está investindo verba pública, recursos públicos, a uma entidade particular. Essa ONG é de utilidade pública? Passou pela Câmara? Até onde eu sei, não. Nós estamos aqui há 4 anos. Estamos aqui há 4 anos. Então, eu acho que está havendo aí uma ilegalidade, até prova em contrário, a não ser que o prefeito municipal justifique a esta casa, ou a os futuros vereadores na próxima legislatura, que nós já estamos no apagar das velas, como é que foi feita essa transação, né, financeira, e como é que o governo municipal investiu, aplicou lá naquela ONG. Sem desmerecer, evidentemente, a finalidade desse instituto. Acho que Criciúma ganha com isso. Mas, acima de tudo, nós temos que olhar a legalidade. Muito obrigado. Continua em discussão. Questão de ordem cedida ao vereador Edson Nascimento. Minha questão de ordem, senhor presidente, é no sentido de encaminhar para a Comissão de Serviço Público, por requerimento do vereador Kabuki. De acordo com o nosso regimento, a solicitação de Vossa Excelência será atendida e o referido requerimento será encaminhado para a comissão pertinente. Terminado o grande expediente, passamos para a ordem do dia. Em primeira discussão e votação, projeto de lei complementar no PLC 001, PL 08, de autoria do vereador Carlos Augusto Eusébio, que dá nova redação ao artigo 219 da lei complementar número 012, de 29 de dezembro de 99. A Comissão de Justiça e Redação, opinou pela legalidade e constitucionalidade, encaminhou diretamente a deliberação do plenário. O que é isso aqui? Está em discussão o projeto. Com a palavra o vereador Vânio de Oliveira. Senhor presidente, senhores vereadores, nossa saudação ao ex-presidente e vereador, nosso colega Antônio Isidoro. Bem-vindo a esta casa. Senhor presidente, esse projeto de lei do vereador Carlos Augusto Eusébio Kabuki tem todos os pareceres da casa, do IBAN, manifestando a ilegalidade e a inconstitucionalidade. Mas nós precisamos entender aqui na casa qual é o objetivo deste poder. Tem muitas vezes que nós precisamos alertar a autoridade competente e só podemos fazê-lo se chegar às mãos dele algo que eu não posso fazer, mas só posso conseguir fazer entender, mesmo não podendo e não tendo autoridade para fazer, chegando à mesa do prefeito, para que ele se conscientize, o próprio funcionário público, neste caso funcionária, neste caso mãe, neste caso mulheres grávidas, para ter, em vez de 120 dias, 180 dias. Eu quero parabenizar, vereador Kabuki, porque o objetivo, se fosse um projeto imoral, com certeza eu não estaria nem discutindo. Votaria ali na minha cadeira, contrário ao projeto. Mas ele, mesmo manifestando ilegalidade e inconstitucionalidade, ele é moral.
ele alinha o que está sendo estabelecido na sociedade brasileira, a iniciativa privada, aprovado pelo Congresso Nacional, porque já é lei nacional, a iniciativa privada. Eu não tenho aqui como, se vai ser a partir desse ano, do ano que vem, mas já foi aprovado. Então, o meu voto e o voto da nossa bancada, Partido Progressista, e o vereador Zé Gente. Interessante. É favorável, vereador Kabuki. Reconhecendo e atendendo, inclusive, os apelos do IBAN, os apelos da assessoria jurídica da Câmara. Com certeza é o seguinte, o prefeito vai vetar. Viu, vereador Itamar, presidente? Vai vetar. Mas vai refletir, ele vai vetar porque vai chegar na procuradoria da municipal, do município, e vai também ter esse parecer, ele vai vetar e vai vir para cá. E não sei quem vai votar, porque não sei se ainda vai ser nesse mandato. Não vai derrubar o veto. Mas com certeza vai haver reflexão e vai haver pressão, porque acaba a chegar um fato novo dentro da administração municipal. Né? O que é de direito das pessoas, nós devemos dar espaço. Se a iniciativa privada vai passar a dar 180 dias, por que o poder público não? Por que a Câmara não? Por que a Prefeitura não? Afinal de contas, as mulheres que são funcionárias públicas são diferentes das mulheres que estão na iniciativa privada? Não são. Então isso alinha. Com certeza, vereador Kabuki, o prefeito vai encaminhar um veto para cá, mas isso poderá surtir o efeito, porque isso dá resultado também político para a administração e para o administrador. Esse negócio de que vai dar gasto, que vai ter dificuldade, que não sei o quê, direito é direito, e se é direito, tem que dar para quem é de direito. E as mulheres que estarão nessa situação poderão ter esse benefício, assim como outras mulheres vão ter, ou já terão, eu não sou jurídico, não estou acompanhando. Mulheres mães. Evidentemente que está falando aqui do período de gestação, do período pós-nascimento, pós-parto. Então, meus parabéns, e eu conclamo aos vereadores que votem favorável, que não levem em consideração a ilegalidade, mas que levem em consideração a questão moral e o espírito do projeto de atender um segmento que merece o nosso respeito. Muito obrigado. Continua em discussão, com a palavra o vereador José Argente Filho. Senhor presidente, senhores vereadores, cumprimentar o vereador Kabuki, autor da emenda, e dizer o seguinte: eu não sou advogado. Mas o que é um parecer? O parecer é alguma coisa que parece ser. O que é um parecer? O parecer pela ilegalidade e inconstitucionalidade. Mas o que é o parecer? É uma coisa que parece ser, de repente não é. Quantos advogados de Criciúma já deram parecer por cassação de A e cassação de B, e quando chegou em esfera superior, não foi atendido? Foi reformado o parecer. Quem é que é absoluto aqui? Os vereadores de Criciúma, o advogado da Câmara? Nós somos absolutos. Nós dissemos, a prefeitura é absoluta, parecer pela ilegalidade. É ilegal. Sabe qual é o argumento? Vício de origem. É só isso que vem. Nós temos que mudar. Eu já mudei parecer aqui da casa. Nesses meus 26 anos de Câmara, eu já mudei parecer de advogado aqui da casa, que tinha alguns advogados que davam parecer conforme o prefeito queria. Ou conforme para onde o rio ia. Não estou falando do senhor. Estou falando que eu já vi. Eu já presenciei isso aqui.
Foi aí, vereador Wander Oliveira, foi aí, vereador Kabuki, que o ex-vereador, delegado Bona, meu amigo delegado Bona, disse assim, que antigamente o advogado da Câmara, o departamento jurídico, desse parecer pela ilegalidade e a Comissão de Justiça e Redação acompanhasse, ele morria lá, ele não vinha para cá, para o vereador não votar. E eu botei uma matéria aqui, foi dado parecer pela ilegalidade, logo em seguida, a Comissão de Justiça e Redação deu parecer pela ilegalidade, veio para cá, nós aprovamos o projeto, o prefeito vetou, nós derrubamos o projeto, o prefeito entrou com ação, um ADIM, e o prefeito foi derrotado. E a lei é lei hoje. Então nós temos que provocar, o judiciário. O que tem que acontecer? Nós temos que votar favorável ao projeto, vereador Wander Oliveira, que é um projeto de uma importância vital. Já é praticamente lei a nível nacional. Nós devemos votar. Se vir para cá derrubar o veto do prefeito e fazer com que o prefeito entre na justiça com ação de inconstitucionalidade para ele tramitar na justiça de uma forma, num local, pelo menos, que discuta mais essa questão. Aí eu quero ver quem tem razão. Se somos nós, ou somos o prefeito. Por isso que eu dizia, vereador Kabuki, e em algum momento eu até quebrei um pouco da minha forma de votar. Eu sempre dizia, veto não se discute, veto se derruba. Faz o prefeito fazer lá, o advogado da prefeitura, trabalhar um pouco, ó. Faz entrar com ação de inconstitucionalidade. É isso que nós devemos fazer, vereador Guzmão, referente a esse projeto, socialmente, de uma procedência, de um valor muito bom, né? E que provavelmente o prefeito, se vir para cá, eu não acredito que o prefeito vetará isso aí. Eu votarei favorável. Não acredito nem que esse prefeito, quer dizer, esse, tem minhas dúvidas. O outro pode ser que não vete, a outra Câmara, os outros vereadores não vetem esse projeto de lei. Que faça realmente valer os 6 meses para as mulheres que estejam em licença de gestação. O meu voto, não é o voto da minha bancada, né? Mas a minha cadeira é favorável. Continua em discussão. Senhor presidente, colegas vereadores, público que nos acompanha, queria inicialmente agradecer o posicionamento do vereador Vânio e do vereador José Agente, favorável ao projeto, compreendendo inclusive a dimensão da disputa política que se dá no plenário. Nós tivemos, vereador José Agente, uma luta incessante do senador Paulo Paim pelos $100 de salário mínimo. Lembro disso? E ele dizia que ele era populista, demagogo, utópico, enfim, um conjunto de pérolas que eram destiladas em relação ao senador Paulo Paim. E hoje nós percebemos que os $100 já foi conquistado. E lembro do início da luta do senador Paulo Paim pelo fim do fator previdenciário. Novamente, o debate é de que o senador Paulo Paim estava levantando uma temática que era inviável, impossível. E nós estamos vendo aí que a sociedade avança. E ela avança, vereador Vânio, nessas disputas políticas. Porque se nós formos fazer, vereador Guzmão, apenas o balizamento legal que nos é dado, fica nome de rua e indicação de lombada. E evidentemente o que nos cabe é justamente capturar o sentimento da sociedade, aquilo que a sociedade avance e pede, que se consolide, enquanto lei, e fazer a disputa do plenário. Então eu insisto nesse ponto, porque se tem vício de iniciativa, vício de origem, mas não tem em momento algum um movimento de contramão com o que a sociedade quer. Pelo contrário,
Nós temos o Congresso Nacional caminhando nesse sentido, a Assembleia Legislativa votou muito recentemente também nesse sentido. Ou seja, nós estamos aqui entrando em sintonia com o debate mais avançado da sociedade. Dizendo que é interessante, se é importante, se é vital que uma criança amamente durante 6 meses, a licença tem que ser de 6 meses e não de 4 meses. Então, vereador Guzmão, eu peço aqui, imploro, que nós tenhamos essa percepção, entendendo qual é a seara da disputa, qual é, né, a contradição que está colocada, mas que se temos aí uma contradição jurídica, temos de fato, né, uma articulação com o que a sociedade deseja, com o que as mulheres desejam, com o que as servidoras, especificamente nesse caso, desejam. Tá? Eu não acredito, vereador Zé Argente, que esse projeto seja vetado. Eu espero que não, espero que a gente possa contar aí com a acessibilidade do gestor. Mas, principalmente, essa disputa por si só, o fato de nós estarmos aqui na tribuna debatendo, né, a ampliação da licença gestação, a licença maternidade, já é um avanço, já é um ganho para o debate. O sindicato está, né, absolutamente aferrado à ideia de defesa desse projeto. As servidoras já estão cientes disso, né, e defendem também esse projeto. E eu gostaria de contar com esse plenário para que nós, né, tivéssemos essa vitória, que é, de novo, né, a vitória do ambiente, tá, que a sociedade solicita. Ou seja, do avanço dos direitos, né, da sociedade civil. Tá, eu, de novo, né, insisto, agradeço os depoimentos em favor do projeto e solicito, né, que o plenário possa nos acompanhar, né, de novo, né, nesse prêmio que é oferecido para as servidoras e é oferecido para as crianças. Né, porque, evidentemente, quem ganha aí, né, são os bebês que terão, né, um prazo a mais, 2 meses a mais de amamentação, o que significa, obviamente, saúde, qualidade de vida, dá uma perspectiva de futuro muito melhor. Obrigado. Continua em discussão. Não havendo mais vereadores que querem discutir, está em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Terminada a ordem do dia e não havendo mais nada a tratar, encerramos os trabalhos da presente sessão, convocando os senhores vereadores para a próxima reunião, no dia 1º de dezembro, no horário regimental. Tenham todos os senhores uma boa noite.